Olá, colegas. Essa é uma pequena reflexão que eu fiz a respeito da conversa que alguns colegas e eu temos tido nos últimos dias, últimas semanas, sobre algumas mudanças que a gente poderia começar a fazer. Talvez vai parecer em alguns momentos um pouco, como é que eu posso dizer, negativa, né? Não pra frente, assim, do jeito de falar. Mas é uma fala minha, não é uma aula minha para vocês, é uma conversa que, como nesse tempo agora, e como sempre a gente é sempre muito corrido, às vezes não consegue sentar e conversar direito, aqui vai um pouco da minha fala. Talvez vocês não consigam responder, mas pelo menos estamos tentando de alguma maneira começar uma conversa. É sobre multidisciplinaridade e situações-problema, que é uma mudança que alguns de nós vê como necessária. Os meus objetivos aqui é discutir um pouco as nossas necessidades de ter essa mudança, definir algumas ideias e propor algumas soluções. Então a gente tem recebido reclamações dos alunos que não estão dando conta das atividades propostas, especialmente com relação ao volume. E daí eu pergunto, será que a gente está explicando mal? Será que a gente está exigindo demais? Será que a gente está propondo coisas demais? A gente às vezes também percebe que, ou não, né, que as atividades carecem de significado. Será que a gente está propondo temas relevantes? Será que a gente está conseguindo relacionar as coisas do mundo com a aula? Ou será que tudo se resume a prestarmos serviço a um cliente obrigado por lei a dele fazer uso? Né? Como às vezes eu e o Luciano colocamos na sala dos professores, o fato de eles estarem obrigados lá, querendo só trabalhar e poder chegar durante e descansar, será que é isso que afeta eles? Ou será que simplesmente quem quer dar um jeito? Acredito que talvez um pouco de cada coisa. Independentemente das causas, existe uma nova abordagem de ensino que nos urge há décadas. Por quê? Porque diante de uma nova sociedade a gente ensina como há séculos, se a gente for parar para pensar. Mas como é que a gente muda? Às vezes quando a gente inova parece que a gente só veste um gambá com roupas novas, o que a gente pode fazer? As propostas a gente sabe que existem, mas será que tanto a gente ouvir, a gente não está cansado delas? Que nem a minha fala que já começou com duas palavras que talvez você já tenha ouvido tantas vezes. Será que como nossos alunos com dificuldades a gente também realmente compreendeu as propostas a primeira vez que ouviu elas? Ou será que a gente só repete o que os nossos professores de graduação e colegas antigos repetiam há décadas, que é tudo bobagem? Eu já fiz isso muito no início, inclusive, né, posso botar o chapéu. Mas se o problema sou eu, ainda há o que fazer. Agora, se não for a gente, bom, a gente fez o que a gente pôde. Mas e o que resta para a gente fazer? Uma proposta, então, é multidisciplinaridade e problemas abertos temáticos. Como assim? Vamos lá. O conceito de multidisciplinaridade, não vou ficar distinguindo muito aqui, e nem falando muito dele. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer o que eu já aprendi e estudei ao longo do tempo. Ele estuda um tema sob ótica de diferentes disciplinas independentemente. Ou seja, a física traz a contribuição dela, português traz a dele, matemática dela, mas sem necessariamente um depender do outro. Tá? É possível eu estudar um tema sem que necessariamente uma disciplina afete a outra. A multidisciplinaridade não se preocupa em como relacionar as disciplinas, mas apenas em como orquestrar o que se aprende em cada uma dentro de um tema. Tá? Ocorre, se viável, a proposta não é que a gente proponha um tema que alguém ache bonito e todo mundo é obrigado a trabalhar ele. Não é isso que está sendo proposto. Mas dentro de um tema possível que que dois ou três consigam trabalhar, a gente trabalha. Portanto, não precisa ser um tema para todo mundo, mas vários para vários. Mas a gente pode reconstruir aos poucos o currículo. Não que essa reconstrução faça com que seja forçoso, mas que a gente vá mudando aos poucos, né? Que nem agora a química não consegue ir com ninguém. Nós vamos reformular talvez para que o ano que vem, a partir do primeiro ano, consiga, né, ter maiores relações e maiores conexões.
Nessa proposta, as avaliações tem uma única para diferentes disciplinas, mas não necessariamente a mesma para todas as envolvidas, tá? Digamos que podem estar 5 envolvidas, mas dentro da avaliação uma disciplina não consegue entrar necessariamente, ela consegue dar uma pequena contribuição só. Eu vejo que não tem problema, tá? A gente também não precisa começar e terminar juntos, talvez mais pelo meio a gente possa ter aquela avaliação que ajude, né? A gente vai se organizar como? Especialmente na sala das multidisciplinaridades, que eu acho que é um bom local. Caso alguém não esteja ali dentro e queira entrar, me peça, por favor. Por que fazer dentro de uma sala do Classroom? Porque depois que os arquivos estão prontos, a gente pode, cada um, separadamente, puxar aquelas atividades, por assim dizer, que já estão prontas, para dentro da nossa própria sala. Então, não precisamos cada um, né, convidar para entrar na sala do outro, fazer. Não, a gente constrói nessa sala, como se estivesse debatendo na sala dos professores, e a gente só pega, então, traz ela para dentro da nossa sala de aula virtual no Classroom. A outra proposta é que a gente trabalhe com problemas abertos. Qual é esse conceito? Os alunos praticam o conteúdo, por assim dizer, direto em problemas que serão abordados na avaliação. Não é fazer exercícios mais, então, de treino, lista repetitivo. Pelo menos não de preferência. Tá? Seria como... Eu tenho uma proposta, né, de analogia do que eu estou propondo aqui. Ao invés de um marceneiro, então, treinar cortando um monte de pedacinho de madeira e pregando um monte de prego inútil numa madeira, ele treina fazendo já uma mesa. Então a proposta é essa, a gente propor algumas pequenas, poucas situações problema, não exercícios de repetição, para treinar aquilo que a gente está discutindo com eles. Mas esse treino, né, o resultado desses problemas que a gente vai propor, essas atividades que a gente vai propor ao longo das semanas, os resultados disso já são aproveitáveis para a avaliação. Vou dar um exemplo meu, em que eu cortei fora todos os exercícios de repetição que eu tinha na apostila, propus só 2 ou 3 para cada conteúdo, por assim dizer, e esses problemas são problemas de trânsito. São problemas em que eles vão ter que colocar alguns dados, cada um os seus, de maneira mais ou menos realística, fazer os cálculos, lógico que eu vou dar exemplos antes, eles não vão fazer isso, né? Vão tirar da orelha isso, eu vou dar exemplos para eles antes, mas a proposta é que ao resolverem esses problemas, eles já têm o que colocar depois na atividade de conscientização do trânsito que eles vão fazer mais tarde. Quando mais para frente nós todos juntos propor a avaliação de construir conscientização do trânsito, e eu em particular cobrar que eles tragam uma situação de cálculo para convencer a pessoa, né, que é perigoso certa coisa, eles já vão ter isso pronto ou praticamente pronto de semanas atrás, entende? Então eles já na minha aula já fizeram alguns pés de mesa, uns tampos de mesa, aí quando eu pedi para eles me tragam uma mesa, eles, opa, eu já tenho quase pronto aqui, entende? Bom, e a ideia de problemas abertos é que as atividades não tenham dados prontos, por assim dizer. A gente incentiva a coleta de dados e ou simulações realísticas. Por exemplo, em vez de eu dar problemas com velocidade para que eles calculem, eles vão pensar em situações de determinada velocidade, que é uma coisa que, enfim, eu posso ajudar eles caso precise, mas é uma coisa que geralmente a gente sabe, né? Por exemplo, a velocidade máxima de uma via é 80, então eles usam 100 e comparam com 80, coisas do tipo. A gente, então, como é que a gente procede? A gente vai prototipar, ou seja, discutir dentro do Classroom, naquela sala que eu falei, em um arquivo específico. Eu já fiz um exemplo ali, em que é um arquivo de prototipação, que é a nossa discussão, que a gente vai organizar nossas coisas ali, e um de organização, que depois vai servir para os alunos. Né? É como se fosse o nosso quadro branco, por assim dizer, conjunto. A gente espera com isso que, com uma avaliação para mais de um componente e sem longas listas de exercícios, mas poucos significativo pelos temas, os alunos tenham mais tempo e ânimo para estudar. Bonitinho, né? Pois é. Vai funcionar? Não sei. Talvez o novo atrapalhe a gente e eles e dê tudo errado. Mas que exemplos municipais de mudança a gente vai ser se a gente ficar alheio às possibilidades que a gente tem? Né? Então, essa é a proposta.
Aqui são 3 trabalhos que eu li no passado ou recentemente, que por assim dizer, me inspiram a pensar essas coisas todas. E daí, enfim, essa é uma fala que eu queria ter com todos vocês e que talvez vocês não consigam falar da mesma maneira comigo por tempo, porque eu sei que vocês têm muito mais horas que eu, mas é uma contribuição que eu queria poder fazer para a gente começar a conversar mais intensamente sobre isso. Boa noite, colegas, e até a próxima. Bom final de semana.